e sofrimentos. Quando mais necessária se torna a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso programa leva aos lares do Nordeste a mensagem viva da Palavra de Deus. Do céu, por isso vim, das trevas que... Errado pra você, você é sempre caluniado e é chamado a atenção mesmo sem merecer. É o inimigo tentando derrubar você. Busque a Deus em coração, clame o sangue de Jesus e você vai vencer. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 5h34. Receba agora tudo que Deus nos inspirou para alegrar o seu coração e suavizar as tormentas de sua alma. Sinta-se feliz em fazer parte desse ministério. Acredite, você quer, você pode. E de anunciar 5 horas da manhã, todos os dias, por essa emissora, exaltando a Deus e orando pela vida de cada ouvinte. E de anunciar a direção e a apresentação de Paulo Fidelis, Rose França e equipe. Amigo ouvinte, só o amor faz com que este programa continue no ar. Se você o ama realmente, prove este amor. Colabore com a campanha do coração e ajude a levar ao mundo a mensagem de Deus através da música. E lembre-se, Venha com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Venha com alegria, como o sol brilhará, e Deus recompensará. Moço, toca aquele hino. Pediu, tocou. E de anunciar. Eu canto sempre alegre e vou dizer porquê. Meu fardo ele levou. Ao perguntarem como, eu lhes respondo. Está no ar a sequência do ouvinte, onde focalizamos o seu pedido musical. Sara Farias, Novidade. Uma solicitação da irmã Marlúcia Andrade, da Igreja Nova Batista do Cordeiro, para seu deleite espiritual. O Cícero Nogueira, Chuva de Verão, atende a irmã Marise Vieira, residente em Vasco da Gama, que dedica a seus familiares Luiz de Carvalho, Obra Santa. Uma solicitação do irmão Glaucio Mariano Pessoa, residente em Butrismonte, para seu deleite espiritual. As 3 músicas queremos compartilhar com os nossos ouvintes. Ao irmão João Bezerra e família, da Assembleia de Deus em Alto da Conquista. Josefa Júlia da Silva, José Quirino Rocha, da Assembleia de Deus em Coab, Jaboatão. Também ao irmão Irinaldo e família, da Assembleia de Deus em Alameda Paulista. Irmã Yolanda Coelho e família, residente em Tibi. 5h37.
pois eu serei com você. Te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, e a minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando uma novidade, uma novidade. E não precisa temer, pois eu serei com você. Te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, e a minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando uma novidade, uma novidade. Estou me levantando, teu tempo está chegando. Fiel, fostes no pouco, e sobre o muito te colocarei. Estou me levantando, teu tempo está chegando. Fiel, fostes no pouco, e sobre o muito te colocarei. Estou me levantando, teu tempo está chegando. Fiel, fostes no pouco, e sobre o muito te colocarei. Estou me levantando, teu tempo está chegando. Fiel, fostes no pouco, e sobre o muito te uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando uma novidade. Que está chegando uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando uma novidade, uma novidade. Uma novidade. 5h42. A escuridão noturna já passou, e a estrela d'alva posso ver. O choro a noite inteira não parou, mas sinto a alegria renascer. E muito em breve o sol irá brilhar, e as flores novamente vão se abrir. Eu sei que quando o dia clarear, de novo vou cantar, meus lábios vão sorrir.
E se alguma lágrima se perder, serviu para regar o meu jardim. O anjo do Senhor as recolherão e cuidadosamente as levarão. E ao chegar à presença do meu Deus, o dia clareou, o sol brilhou no céu. Choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei, é dor, é luta, é prova, mas quando a vitória chega, minha fé renova. Choveu a noite inteira, foi chuva de verão, foi nuvem passageira. Eu sei, é dor, é luta, é prova, mas quando a vitória chega, minha fé renova. Eu sei, é dor, é luta, é prova, mas quando a vitória chega, minha fé renova. 5h46. Ide anunciar. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor. Como vento impetuoso, como fogo abrasador, estamos sobre terra santa, reverente muito amor. Essa obra é decisiva, vigilante de temor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Eis o noivo vem chegando, espalhando suave amor. Já se sente o perfume da unção do Salvador. E a noiva ataviada de pureza e esplendor, aguardando entrar nas bodas pra reinar com seu Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. 5h49. Feita com alegria, como o sol brilhará. Por que colaborar com a campanha do coração? Porque tenho observado nas Santas Escrituras que o nosso Deus jamais deixou de cumprir a sua promessa. O verdadeiro cristão sente a necessidade de contribuir integralmente para que se veja o progresso da causa do Senhor. Todavia, por gratidão, reconhece através da palavra de Deus
que é mais feliz aquele que dá do que aquele que precisa receber. Contribuir para o Senhor não é apenas um privilégio, mas uma obrigação que faz parte do culto que devemos ao nosso Deus. Quem ama não nega ajuda, especialmente quando ele ama a Deus sobre todas as coisas. Deseja dar o máximo, conforme fez aquela viúva que Jesus exaltou dizendo: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais que todos. Portanto, o verdadeiro cristão dá sempre o máximo e o melhor ao Senhor Jesus. Que cristão é você que não deseja dar pelo menos parte daquilo que Deus lhe deu? Seja um colaborador da campanha do coração, como um mordomo fiel no serviço do Senhor. E conte com as bênçãos do nosso Deus e a prosperidade em todos os seus negócios, porque Deus ama e abençoa aquele que dá com alegria. Honra ao Senhor com toda a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios 3:9. E Deus recompensará. E Deus recompensará. E Deus recompensará. Na cruz morri por ti, ó pecador. Neste mundo conturbado de dor e sofrimentos, quando mais necessária se torna a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso programa leva aos lares do Nordeste a mensagem viva da Palavra de Deus. Do céu por isso vim, das trevas te chamei. Cinco e 51. Meus amados irmãos, meus amigos, eu leio aqui um versículo na palavra de Deus, em Lucas, capítulo 16, e versículo 10, que diz assim: quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes, e quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes. Lucas 16 e 10. Meu caro amigo 20, o rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. Provérbios 16, versículo 13. Quanto vale a palavra que proferimos? Quanto vale nossa promessa na postura, nossa atitude com os demais? Quais são as lembranças, as marcas que deixam para os outros? Meu caro amigo 20, é assustador ver as pessoas de hoje assumir postura, proferir promessas e, com todo descaso, não cumpri-la. Isso revela uma desvalia, um desrespeito para consigo e para com o próximo. Ao refletir a respeito bem a lembrança dos anos em que a palavra quem a trazia tinham muito valor. Isso numa época em que não tinha o poder de registrar tudo como hoje. Havia somente a palavra dada que valia como documento. Dizia-se que os tratos eram feitos no fio do bigode, ou seja, a palavra valia, os tratos eram feitos de uma maneira sincera, sem se pôr à prova. Era de confiança, as pessoas eram de confiança, de respeito e honra. Onde estão essas pessoas? Quem não se duvida quando falam ou traz notícias que cumprem as suas promessas. Elas podem estar exatamente aqui, eu falando e você ouvindo. Nós somos as pessoas que deveríamos ser exemplo onde estão e levam palavras de confiança. Sim, podemos ter pessoas de confiança. Isso exige disciplina, a busca da verdade e um embasamento na palavra de Deus. Pode-se muitas vezes pagar um preço alto por ser assim, mas vale a pena. O mundo carece de pessoas de referência. A Deus precisa de pessoas que estão dispostas a servi-lo e representá-lo bem. Para servir a um Deus verdadeiro é preciso ser verdadeiro também. Aleluia. Glória seja dada em nome do Senhor. Isso é um ligeiro comentário do versículo lido, porém eu sei que você é verdadeiro, você faz negócio certo, direito e que pode ter a aprovação de Deus. Eu também, nós temos que fazer certo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. 5 e 54.
porque tem observado nas Santas Escrituras que o nosso Deus jamais deixou de cumprir a sua promessa. O verdadeiro cristão sente a necessidade de contribuir integralmente para que se veja o progresso da causa do Senhor. Todavia, por gratidão, reconhece através da palavra de Deus que é mais feliz aquele que dá do que aquele que precisa receber. Contribuir para o Senhor não é apenas um privilégio, mas uma obrigação que faz parte do culto que devemos ao nosso Deus. Quem ama não nega ajuda, especialmente quando ele ama a Deus sobre todas as coisas. Deseja dar o máximo, conforme fez aquela viúva que Jesus exaltou dizendo: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais que todos. Portanto, o verdadeiro cristão dá sempre o máximo e o melhor ao Senhor Jesus. Que cristão é você que não deseja dar pelo menos parte daquilo que Deus lhe deu? Seja um colaborador da campanha do coração, como um mordomo fiel no serviço do Senhor. E conte com as bênçãos do nosso Deus e a prosperidade em todos os seus negócios, porque Deus ama e abençoa aquele que dá com alegria. Honra ao Senhor com toda a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios 3:9. E Deus recompensará. E Deus recompensará. E Deus recompensa. Este programa é um presente de Deus para você. Faça parte da campanha do coração Amigos de Jesus. Colabore. 6 horas. Alô, amigo. Você de longe, você de perto, ouvinte do programa Vinde Anunciar. Que maravilha tê-lo conosco. Obrigado pela sua audiência. Com a sua ajuda, você está transformando vidas. Seja um mantenedor do programa Vinde Anunciar através da campanha do coração Amigos de Jesus, pela Rádio Guarani de Pernambuco, AM 1300 estéreo. O programa Vinde Anunciar vai onde você não pode ir. Faça sua doação no Banco Bradesco, conta corrente 428771, dígito 428771, dígito 1, agência Centro 3201, dígito 8, Rua do Imperador, ou em qualquer agência Bradesco de sua cidade. Em nome de Paulo Fidelis de Barros. Vamos evangelizar o Brasil. Um ao outro ajudou e disse ao seu irmão: esforça-te. Isaías 41, verso 6. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus recompensará. E Deus recompensará. E Deus recompensará. E Deus recompensa. 6:03. Moço, toca aquele hino. Pediu, tocou. Ide anunciar. Eu canto sempre alegre e vou dizer porquê. Meu fardo ele levou. Estamos apresentando a sequência do ouvinte, onde atendemos o seu pedido musical. Guilherme Vito, o Canto dos Serafins. Atende o irmão Francisco de Assis, residente em São Lourenço, que compartilha com seus familiares. Júnior, Grande Vitória, uma solicitação da irmã Deda, da Igreja Batista na Caxangá, para seu deleite espiritual. Eliezer Rosa, o Homem de Branco, atende a irmã Maria José Carneiro de Arruda, residente em Torrões de Fora, para seu deleite espiritual. Ide anunciar.
6:09. Ide anunciar. Filho, não temas, pois sou eu quem falo contigo. Vi suas lágrimas, filho, e ouvi teu gemido. Nas madrugadas me buscas, sem importar com o sono. Filho, tuas orações têm chegado a meu trono. Eu tenho visto as lutas que estás passando. Os ombros da cruz tão pesada que estás carregando. São momentos tão difíceis que até pensas assim. Por certo, o Deus que eu sirvo se esqueceu de mim. Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei. Saibas que quando chorou, eu contigo chorei. Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você. E hoje uma grande vitória eu vim te trazer. Nas horas de angústia, meu filho, eu estava a teu lado. Te carreguei em meus braços quando estavas cansado. Nos momentos mais difíceis, eu fui seu abrigo. Fui seu irmão, fui seu Deus, seu pai, seu amigo. Lembre-se quando do mundo com amor te tirei. Antes de você me amar, eu primeiro te amei. Nem por um segundo sequer eu jamais te esqueci. Entre os muitos que chamei, a você escolhi. Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei. Saibas que quando chorou, eu contigo chorei. Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você. E hoje uma grande vitória eu vim te trazer. Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei. Saibas que quando chorou, eu contigo chorei. Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você. E hoje uma grande vitória eu vim te trazer. E hoje uma grande vitória eu vim te trazer. 6:13. Pela fé eu contemplo um homem de branco no meio do templo. Com olhar de amor, com o olhar do Senhor me atraindo.
6:16. Quem dá com alegria, como o sol brilhará. Você deve colaborar com a campanha do coração, porque tem observado nas Santas Escrituras que o nosso Deus jamais deixou de cumprir a sua promessa. O verdadeiro cristão sente a necessidade de contribuir integralmente para que se veja o progresso da causa do Senhor. Todavia, por gratidão, reconhece através da palavra de Deus que é mais feliz aquele que dá do que aquele que precisa receber. Contribuir para o Senhor não é apenas um privilégio, mas uma obrigação que faz parte do culto que devemos ao nosso Deus. Quem ama não nega ajuda, especialmente quando ele ama a Deus sobre todas as coisas, deseja dar o máximo, conforme fez aquela viúva que Jesus exaltou dizendo: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais que todos. Portanto, o verdadeiro cristão dá sempre o máximo e o melhor ao Senhor Jesus. Que cristão é você que não deseja dar pelo menos parte daquilo que Deus lhe deu? Seja um colaborador da campanha do coração, como um mordomo fiel no serviço do Senhor, e conte com as bênçãos do nosso Deus e a prosperidade em todos os seus negócios, porque Deus ama e abençoa aquele que dá com alegria. Honra ao Senhor com toda a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios 3:9. Quem dá com alegria, como o sol brilhará. Se você pode fazer uma doação para este programa, faça hoje pelo Banco Bradesco de sua cidade. Para a Agência Centro, Rua do Imperador, Recife. Número da conta 428-771-1. Ou então, Vale Postal, em nome de Paulo Fidelis de Barros. E Deus recompensará. E Deus recompensará. E Deus recompensa. 6:19. A águia é usada como símbolo dos que confiam em Deus. Esse brilho é intenso e interessante desde sua origem. As águias podem levar até um ano para voar sozinhas. Pessoas verdadeiras são como águias. Podem levar tempo para amadurecer. Podemos ver pombos, andorinhas e periquitos voando em bandos. As águias não. Elas estão sempre sozinhas. Ficam no alto, olhando o azul infinito. Não tenha medo de ficar só. Geralmente o cristão anda na contramão da vida. Voe alto, embora os que voam alto não sejam compreendidos. São, em vez disso, temidos, criticados e muitas vezes condenados. O que fazem as águias quando a tormenta vem? Elas não se escondem. Abrem suas asas e a enfrentam corajosamente. Elas sabem que acima das nuvens escuras, da tempestade e dos choques elétricos, o sol brilha. Na Escritura Sagrada lemos que os que esperam no Senhor Deus renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nesta luta terrível, as águias podem perder penas e ferir-se, mas não temem e seguem em frente. Depois, enquanto todo mundo fica às escuras, embaixo, elas voam vitoriosas e em paz, bem no alto. Finalmente, as águias também morrem. Mas eu pergunto, alguma vez você achou os restos mortais de uma águia? Nunca, sabe por quê? Porque quando sentem que chegou a hora de partir, elas não se lamentam, nem ficam com medo e voam tão alto quanto podem. As águias procuram com os olhos o pico mais alto, retiram as últimas forças de seu corpo cansado e voam aos picos inatingíveis.
Lá esperam resignadamente o momento final. Até para morrer elas são extraordinárias. Talvez por isso o profeta Isaías compare os que confiam em Deus com as águias. Quem sabe hoje você não tem diante de si um dia cheio de desafios? Alguns deles podem parecer impossíveis, mas lembre-se de descansar na paz de nosso Deus e depois partir para a luta como quem vai a uma festa, sabendo que além da tormenta, o sol estará lá, brilhando. 6h22. e 26.
Meus amados irmãos, meus amigos, chegamos ao final de mais uma programação Interunciar. Obrigado pela sua audiência. Um forte abraço. Até amanhã, quando retornaremos com a permissão de Deus para mais uma audição desse programa. E você que é internauta, você tem o programa Interunciar 24 horas. www.interunciar.com.br. Também pelo aplicativo, você assiste também pelo celular. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. E o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para sempre. Agradeça a Deus por mais um dia de vida. Evite o mau humor e tenha coragem de enfrentar o dia que está nascendo. Perceba a beleza das coisas em sua simplicidade, pois ela está nos olhos de quem vê. Agradeça a Deus pela oportunidade de viver mais um dia e de poder desfrutar tudo de bom que Ele criou para você. Levante-se e vá para o seu trabalho com alegria em seu coração, agradecendo sua boa saúde e louvando a chance de viver mais um dia. Absoluta certeza de que atingimos os nossos ideais nesta manhã, difundindo por toda parte as maravilhas do Evangelho, aqui encerramos a audição de hoje de Ide Anunciar, o seu programa preferido. Bom dia, ouvintes, e que a paz do Senhor seja uma constante em seu lar. Conquistai almas perdidas, buscai o pecador inferno quase moribundo. Na cruz morri por ti, ó pecador. Neste mundo conturbado de dor e sofrimentos, quando mais necessária se torna a mensagem